Olá, estamos ao vivo com mais um programa Verdade e Expressão, diretamente dos estúdios da TV Transamérica, pelo canal 59 e também pelos nossos canais na internet, o Facebook da TV Transamérica e do Verdade e Expressão, o YouTube e também o Instagram. Também você pode acompanhar a nossa transmissão pelo nosso portal de notícias, o verdadeexpressão.com.br. Participe conosco pelo nosso WhatsApp, o 4199-613-3677, ou então pelo Facebook, ali nos comentários na nossa transmissão ao vivo, você pode também mandar aí a sua pergunta ou o seu comentário. Hoje, continuando aquela caminhada com as entrevistas com os deputados estaduais aqui do Paraná, recebo um deputado mais da oposição, que é o deputado Arilson Chiorato, do Partido dos Trabalhadores. Boa noite, deputado. Uma honra recebê-lo aqui no programa Verdade e Expressão. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos que nos assistem aqui pela TV Transamérica, canal 59, pelas redes sociais. Quero agradecer, doutor Rafael, o convite e a oportunidade de estar aqui conversando e batendo um papo sobre política, sobre o Paraná. Deputado, você é um cara jovem, talvez até mais jovem do que eu, ou então eu sou mais jovem, mas o fato é que seu currículo consta aqui que você é formado em administração pela Universidade de Maringá, e mestre em gestão urbana pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Foi na carreira na administração pública, você foi secretário de Finanças de Ourizona e foi passando de consultor tributário e financeiro em vários municípios e também atuou como professor substituto na Universidade de Maringá e chefe de gabinete da Secretaria de Estado e Planejamento e Coordenação Geral do Paraná. Está afiliado no Partido dos Trabalhadores desde 2001. Interessante que foi candidato em 2014, onde fez um pouco mais de 28 mil votos. E em 2018 você se elegeu com 36.494 votos, fazendo votos em 334 municípios do total de 399 no estado do Paraná. Essa sua carreira, gostaria que você falasse aí por que desse currículo formado em administração, como que foi parar aí na carreira política? Hoje eu estou morador da cidade de Apucarana, né? Lá no norte do estado. Estou desde 2014 lá. Minha esposa é de lá, meu filho nasceu lá. Mas eu vim de uma cidadezinha chamada Ourizona, pouco para frente da cidade de Maringá, 30 quilômetros, pequenina. Eu trabalhava no mercadinho com meu pai lá e quando eu fiz o curso de administração na UEM e conheço a política local lá, meu pai foi vereador lá 2 vezes, foi vice-prefeito, também disputou uma eleição a prefeito pelo PT, acabou perdendo por pouquinhos votos e eu gostava da política, gosto, né? A política e resolvi encarar ela como uma missão de tentar fazer o bem. Trabalhei também 4 anos no governo Requião como chefe de gabinete de Secretaria de Planejamento, trabalhei 4 anos com o deputado federal NVR e 4 anos com a senadora Gleice em Brasília. Esse foi minha trajetória aí, na época, assim, só na assessoria parlamentar. E gostei do tema, fiz administração, como você mesmo colocou, depois fiz uma pós-gestão pública municipal na UEM, para casar com a atividade que eu tinha na época. Fui concursado da Prefeitura de Ourizona, depois de lá eu saí para dar consultoria tributária para Maringá, para Foz do Iguaçu, para Guarapuava, para outras cidades de outros estados também, e foi aí que eu comecei a caminhada. E eu resolvi conciliar a parte técnica que eu tinha e teórica com a atividade política, e resolvi ser candidato em 2014. Não cheguei, mas foi muito bem, e agora, graças ao nosso grande público aí envolvido nessas eleições, todo o interior do estado e aqui da capital também, a gente teve contou com a possibilidade de assumir um mandato que a gente está começando lá na Assembleia. Partido dos Trabalhadores, por que o Partido dos Trabalhadores? Porque desde 2001, né, você, me parece que é seu único partido, por que esse partido? O PT por conta da causa social, pela luta dos mais excluídos, um partido que cuida da relação do trabalhador, um partido que tem compromisso com a sociedade brasileira. O PT sempre foi fonte inspiradora para mim de defesa dos que eram assim, digamos, excluídos ou
aquelas pessoas que são de margem da sociedade, seja ela na economia, no ambiente social, etc. Sempre me identifiquei com o PT. Também sou da Igreja Católica, né? Trabalhei muito na época das pastorais de juventude, etc. Então eu tenho uma relação muito forte com isso. E por isso foi o PT, por conta de todo esse desenho que o PT tem, essa trajetória, história de partido. E a gente pretende aí lutar muito para que o PT possa contribuir para o Paraná e para o Brasil. E quando você entrou em 2001, o PT já estava naquela ascensão que se concretizou em 2002 com a eleição do presidente Lula. E agora você vê em 2018 nesse clima complicado aí, como é exercer um mandato nesse atual momento, que a gente até estava falando aqui fora do ar, a criminalização da política. Como que você está avaliando esse atual momento e tendo em vista esse passado aí do partido? Eu acho que o PT contribuiu, que a gente deixar claro, o PT contribuiu muito para a sociedade brasileira. Errou? Tem alguns erros sim, né? Errou, teve alguns atos que na época, por conta da política de financiamento eleitoral, etc., que o PT acabou se equivocando. Como todo partido e todas as pessoas erram também, mas o PT muito mais acertou do que errou. Então, o PT tem um compromisso com a sociedade brasileira, passou por um momento muito difícil, principalmente no último pleito eleitoral, né? Sofreu um desgaste com um impeachment que, na verdade, a minha avaliação, é infundado, teoricamente, inclusive, mas que foi feita uma orquestração política e a gente ficou sem governar depois da reeleição da Dilma, né, com a não aceitação do resultado eleitoral por parte do Aécio Neves, do Cunha, com as pautas bombas, etc., das manifestações que aconteceram em 2013, também um pouquinho antes da eleição, que mudou a dinâmica da política do país, o PT teve dificuldades, muitas ainda. Nessa eleição agora a gente foi vítima desse processo todo, inclusive aí com a influência das redes sociais que nunca tiveram um papel tão determinante no cenário eleitoral como foi agora. Então, eu acho que a gente tem que reorganizar o partido, renovar as lideranças, renovar o nosso diálogo, a forma de conversar com a população, entender os anseios, né, e tocar para frente. Né, tentar contribuir ao máximo para que o Brasil avance, o Paraná avance. E o PT acho que está numa nova dinâmica e tenho certeza que a gente vai conseguir o objetivo, que é melhorar a vida das pessoas. Ser governo, não ser governo, faz parte da política. O importante é a gente fazer com que a gente faça e trabalhe por uma sociedade mais justa e melhor. Fazer que, independente do governo que esteja, no caso do governo federal com o atual presidente, ou no caso do governo do estado com o atual governador, que a gente construa. E o PT tem muito a contribuir, tem muita experiência, né? Sabe muito bem o que o povo precisa, a gente tem que participar disso. A parte política nós vamos falar um pouco mais na sequência, né? A conjuntura nacional. Eu gostaria que você falasse um pouco da Assembleia Legislativa. É seu primeiro mandato, então você está tendo uma experiência aí nesses 9 meses, digamos, quase 9 meses e meio de mandato. O que você tem sentido aí, tendo em vista aí esse novo governo Ratinho, que ele tem a maior parte da base dos deputados é aliada a ele, como que é esse trabalho aí, você que está na oposição? Olha, primeiro que a gente tem que entender muito o que é oposição, né? Oposição, eu sou oposição política. Eu defendo o estado do Paraná. Os projetos que são bons eu voto a favor, os que são ruins eu sou contrário, sempre numa crítica construtiva e apontando o melhor caminho que a gente acha. E eu acho que o momento agora é de muito diálogo para a gente construir um novo Paraná. Vejo com preocupação algumas atitudes que o governo Ratinho vem tomando, principalmente com relação à reforma administrativa, com os servidores, com projetos como o PLC 04, que é um planejamento do Estado em tese em 20 anos, que rompe algumas barreiras jurídicas que eu acho contestáveis. Então, assim, sempre no papel de diálogo, a gente vai vencer os obstáculos da sociedade, né? Então, acho que nesse momento, a gente tem que, embora o governo Ratinho esteja no começo, mas ele tem um recall do outro governo. Ele foi secretário, ele conhece o Estado, tem grandes quadros, né? Mas tem pessoas que vieram do outro governo e estão lá. Então, assim, algumas vezes a gente não pode considerar que é um novo governo. Na verdade, é um governo que tem parte do passado dentro dos seus quadros e que a gente vê com um pouco de demora para algumas ações. Já está acontecendo pelo período de governo dele. E lá na Assembleia a gente está aprendendo, né? Como você colocou, é começo,
É começo, eu sou novato nesse processo, estou aprendendo mais, estou ouvindo mais do que falando. Né? É um momento assim, de aprendizado para a gente poder contribuir melhor. Agora, dentro dessas questões que o governo tem, projeto de leis que o governo tem encaminhado, um deles é a questão do fim da licença, né? Licença que o presidente Traiano veio aqui no programa e defendeu que quando havia licença, foi instituída a licença, era uma situação. Hoje, a situação é outra e que a máquina pública está inchada e tem que começar a cortar gastos. Qual que é a opinião do partido sua sobre esse assunto? Como que poderia ser dirimido essa questão do inchaço da máquina pública? Primeiro é o discurso que não é verdadeiro. O secretário de Fazenda foi fazer a prestação do segundo quadrimestre da Receita do Estado. O cenário que ele coloca não é um cenário de desastre, como colocam alguns membros do governo, inclusive o presidente da nossa casa aí da Assembleia. O governo recebeu alguns recursos da transição que estão lá contabilizados e publicizados. A gente teve esse ano, até o mês de julho, 900 milhões de excesso de arrecadação e 750 milhões de superávit financeiro, que é relativo ao ano passado. Ou seja, o Paraná teve 1,6 bi a mais. Não promoveu o database, ou seja, não aumentou a despesa de custeio, que é a relação com o salário de servidores e gasto de pessoal. E a licença prêmio, ela não é um instituto administrativo, ela está querendo ser feita agora. Quando o servidor não goza da licença, aliás, a licença é criada para gozar, para tratar da saúde mental, psíquica e física do servidor, ele tem que entrar na justiça para poder requerer o seu benefício quando estiver lá no fim da sua aposentadoria. O que o governo quer fazer é trazer para isso um passivo, né, alegando uma jurisprudência do STF. Eu li a jurisprudência, é verdade, é uma orientação, inclusive da Procuradoria-Geral do Estado, para que seja pago em pecúnia, caso a gente não consiga ter o gozo por parte do servidor da licença, mas o problema não está na licença, o problema está na organização do Estado que não permite o servidor tirar a licença. A gente tem atividades penosas, como policiais, né? São atividades penosas que exigem muito do psíquico. Professor com uma sala com 40 alunos durante 5 anos. Aí o Estado não se organiza, não se arranja e não deixa ele tirar, agora quer acabar com a licença. Olha, tem um dito, inclusive foi usada essa frase pelo presidente da Sociedade Rural sobre a fusão do IAPAR e dos órgãos administrativos da Secretaria de Agricultura, que ele usa um termo que eu achei assim bem representativo. Olha, a vaca está doente por conta do carrapato. A gente está fazendo hoje o contrário, ao invés de ir lá e tirar o carrapato e matar o carrapato, a gente está matando a vaca. É essa a opinião que o governo está tendo com a questão da licença. A licença é um direito conquistado, não se trata de privilégio, né? Não se trata disso, é um direito para a saúde física e mental, e o governo está querendo acabar dizendo que existe um passivo de 3 bilhões, que também é contestável. Não existe esse passivo, ele fez uma conta absurda, não apresentou junto à Comissão de Finanças do Estado os relatórios de impacto orçamentário e financeiro, quantas licenças estão vencendo o ano que vem, quantas pessoas estão com licença para tirar, quantas vão chegar até 2020, por exemplo, até 2021, 2022. Então é assim, é um chute. E a gente não pode fazer política com chute, a gente tem que fazer política com o número exato. E a dificuldade dele está em comprovar esses números. Eu questionei o secretário, né, sobre os números do Estado, até agora não tive retorno. Creio que eu devo estar certo, porque se eles não me responderam, né, quem se cala consente. Então a gente está fazendo essa avaliação. O outro assunto é a database, que foi talvez o assunto que mais movimentou a Assembleia, né, com os protestos, ocupação, toda aquela negociação que houve, né, com os servidores. Daí a PP que capitaneou, né, na maior parte essa greve aí, acabou aceitando aquela oferta, né. Mas se alega, os deputados vinculados ao governo alegam que não tem caixa, que está se fazendo um esforço aí para se cumprir o ano que vem, né, no começo do ano que vem. Como que vocês encaram esse assunto? Porque a gente já teve esse debate lá no governo do Beto Richa, teve aquela situação de aporte de parte de valores que pertenciam à Previdência, e ainda assim não me parece, pelo andar da situação, não foi suficiente, porque se está fazendo aí mais uma negociação e o negócio vai ficar para frente. Você acredita, primeiro, que isso vai ser cumprido pelo governo? E segundo, entra de novo no questionamento, tem caixa, não tem caixa? Como que se faz essa conta? Com o Rafael, doutor Rafael, quando a gente teve o debate,
para sobre o database? Primeiro que existia uma obrigação dentro da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual do ano passado, que poderia ter um implemento desse 4,65, Acho que 65. 65, 65, dessa recomposição salarial. Aliás, não é aumento, né? É recomposição, né, por conta da inflação. O atual governador foi deputado estadual, inclusive na gestão passada. Então, o governador Acida propôs 1%, ele quis dar 2,17%, conhecendo as finanças. Aí o governo entrega um superávit, quando ela encerra, quer dizer, tinha dinheiro. Aí ele vem agora e alega que não tinha. Quando eles apresentam a primeira versão do número do gasto pessoal, era 45,25% do orçamento. Depois questionado, eles levaram para 44,94%. Depois para 44,74%. Ou seja, quando a gente discutiu a database, eles falaram que o gasto pessoal era 1, depois hoje a gente chega à realidade que era menor. Quando eles falaram que o aumento da Receita do Paraná se dá em cima de 1,43% de incremento da receita de impostos com referência ao ano passado, logo depois eles colocaram 1,14%, e quando a gente vai agora na prestação de conta foi 3,5% de crescimento, e se você tira as receitas de antecipação do ICMS, do Programa Paraná Competitivo, que é um evento esporádico, com referência a 2018, o crescimento do Paraná chega a quase 6%. Ou seja, não era o número de gasto pessoal verdadeiro e não era o número da receita expectativa de crescimento verdadeiro. Dava para ter dado database. Sim. Ponto. Agora ele postergou em 3 vezes, né? Para janeiro do próximo ano 2%, depois mais 1,5%, mais 1,5%. Uma obrigação legal, que é a correção. Aliás, nós do PT e outros deputados que estão lá, defende que todos os servidores públicos, independente dos poderes, tenham que ter o database. Até porque eu tenho como concepção econômica a reposição salarial e o aumento como indutor de aquecimento da economia local. Até porque professor, policial, aquela pessoa que trabalha na creche, no posto, ele não compra ação na internet, não compra ação na Bolsa de Valores, não compra Bitcoin na internet, não compra vinho importado. Ele compra no mercadinho, na farmácia, no bazarzinho do bairro, ele fomenta a economia. E o Estado está, na minha visão, errando como aquecer a economia não dando database. Você acredita que vai ser cumprido esse novo acordo? Eu acho que vai. Espero que seja, senão ele vai ter uma crise que ele não vai poder andar pelo Estado do Paraná com relação aos servidores do Estado. Ele também fez um compromisso. Ele já não cumpriu o que ele tinha falado o ano passado, que ele defendia 2,17. E agora, se ele não cumpriu 5 de forma parcelada, ele vai ter muita dificuldade. E, aliás, no final agora do ano, vai ficar claro para a população paranaense que o Estado não passa por essa dificuldade financeira toda. Não que a gente tenha que gastar o dinheiro todo do Estado que está lá. O que a gente tem que entender é que se o governo quer optar por não dar database e quer pôr o fim da licença em pauta, ele tem que assumir a responsabilidade porque é uma vontade política e não jogar culpa nos números. É essa que é a discussão. E porque a alegação sempre é problema de caixa, de dinheiro. E o que nós podemos falar sobre essa reforma administrativa? Inicialmente, teve aquela questão da diminuição de secretarias, mas a oposição questionou muito que diminuiu as secretarias, mas os cargos praticamente é a mesma quantidade. O que você pode detalhar disso daí? Eu posso dizer assim, todo governo eleito tem a opção de fazer a reforma administrativa, porque é uma escolha de modelo de gestão, é legítimo o que eles pensam, né? E havia uma discussão de economia de 10 milhões mês. Eu não vi isso acontecer até agora. Juntaram-se algumas secretarias, criaram outras superintendências, criaram diretorias com salário menores, alegando que precisa trazer gente do mercado. Aliás, a gente tem que tomar um cuidado com essa questão de mercado. É muito distinto o papel do mercado e do poder público. Então, eu acho que parte da morosidade que tem hoje no governo são justamente por pessoas que vieram da iniciativa privada e não conhecem a máquina pública. E o governador tem que começar a olhar as pessoas do Estado. Ele foi eleito para cuidar das pessoas e não só cuidar dos números. É importante ter resultado financeiro? É importante, até porque é o custeio que faz com que o serviço público avance. Mas tem setores que a gente precisa gastar um pouco mais do que o planejado, porque são setores essenciais, tipo a segurança pública, a saúde e a educação. A gente tem dificuldades hoje com o quadro atual. Se você imprime uma política de redução de custeio da máquina, de diminuição de contratação de pessoas e de planos de cargo e salário, a gente diminui o Estado, a participação do Estado
no resolver problemas da sociedade. E o Estado é feito para isso. Se ele escolhe e opta por um Estado mínimo, que eu acho que ele pensa dessa forma, beleza. Agora ele não precisa fazer o Estado mínimo através de lei na Assembleia do Estado. É lei para Lei Geral da Universidade, PLC 04, Planejamento do Paraná a longo prazo em 20 anos, que corta despesas de custeio, é não dar o database, é por fim a licença, ou seja, ele está criando um Estado mínimo através de lei. Isso não é tão simples. A gente tem muito direito conquistado, muito suor e muito sangue derramado, inclusive, para a gente chegar nesse patamar que a gente tem hoje de Estado. Por exemplo, quanto às universidades, essa lei geral da universidade que vai entrar em pauta em breve na Assembleia, é muito benéfica, muito maléfica a pesquisa e extensão. Aliás, se o Paraná é um estado de vanguarda como a gente é hoje, que não sofre tantas oscilações econômicas e sociais como outros estados, é porque a gente tem a cada 100 quilômetros do estado um campus de universidade estadual gratuita, onde a gente formou profissionais e espalha o conhecimento e dinamizou o estado. Você pode observar o mapa do Paraná, onde tem o campus, as regiões são mais desenvolvidas do que as mais equidistantes. Então a gente tem que ter um olhar diferenciado para isso. E acho que o governo não está preparado para debater o tema de universidade, até porque a maioria dos membros do governo não conhece o papel, a função social de uma universidade, por exemplo. Essa é a minha avaliação. Com todo respeito a eles, que não é obrigado também, cada um tem um perfil, é formado em determinado, conhece determinado campo, mas as mudanças são muito drásticas para o nível de debate pequeno que a gente está tendo lá na Assembleia. Muito pouco tempo para tanta mudança. E é bom, ainda nessa questão financeira, que eu gostaria que você comentasse, foi o reajuste, né, em 4,94% sobre os vencimentos dos servidores do Poder Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública do Estado. O que você tem? Me parece um pouco contraditório. Se você... Contraditório é o ratinho não fazer o dever de casa e não dar um direito para os funcionários do Executivo, que é aplicar o database. Agora, não é porque ele deu que os outros poderes não têm direito. Sim. A servidora que atende no fórum, a servidora que atende no Ministério Público, a servidora que atende na entrada do Tribunal de Contas, a servidora que atende no administrativo da escola, tem que ter o mesmo tratamento. Tem que todo mundo ter reposição salarial igual. Aliás, tem um requerimento meu, da deputada Luciana Rafael, do deputado Lemos, do deputado Tadeu Venere, deputado Requião, deputado Goura, exigindo que se cumpra e trate todo mundo de forma isonômica, todos os poderes recebam na mesma época o mesmo valor de database. Agora, o que está sendo colocado, doutor Rafael, é que a culpa é do servidor do Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e dos outros poderes. Não, a culpa está no Estado, que fez essa opção. E não pode a gente inviabilizar um pelo outro. Todos merecem o mesmo tratamento, todos de todos os poderes. E lembra bem, é por servidores que a gente está falando. As pessoas confundem, às vezes, com o quadro do promotor, do juiz, Sim. que não é dessa forma. A gente está falando daquelas pessoas que fazem os processos administrativos, daqueles outros cargos. Então a gente tem que ter uma clareza sobre isso, né? Ficou muito na moda bater em privilégio. E a gente está chegando num momento que reposição de inflação na cabeça de muitos é privilégio. E não é. Então, assim, o governador errou, espero que ele reconheça, que ele não cometa isso novamente o ano que vem, que ele cumpra e que ele não prejudique o andamento harmônico de todos os poderes, fazendo disso uma prática anual. O governo deixou claro, através do seu líder do governo e até o próprio presidente da Assembleia falou aqui, que a reforma administrativa, assim como o Guto Silva, quando veio aqui também, que é da Casa Civil, vai ser, a reforma administrativa tem 4 fases, a 1, a 2, a 3 e a 4. Me parece que 2 etapas já foram. Tá acontecendo a segunda. A segunda agora, né? Que daí seria diminuição do Estado, com companhias sendo com fusão, com extinção. Como que vocês estão tratando esse assunto? Eu acho que, na verdade, não está tendo fusão, está tendo confusão por parte do governo, de não entender o papel de alguma ou de outra instituição. Eu vou dar um exemplo. Está se debatendo agora lá dentro da Assembleia, vai começar a fusão da Emater, da Codapar, do CPRA, que é o Centro de Referência Agroecológica, e do IAPAR, Instituto Agronômico do Paraná. São instituições que têm características distintas. A Emater é uma empresa de assistência técnica, a Codapar é com referência à logística, o CPRA mexe com agricultura limpa, renovável e orgânica, e o IAPAR é um instituto de pesquisa. Você não pode botar todo mundo no mesmo local com áreas distintas como é. A IAPAR é um símbolo da região norte do estado, é a única sede
administrativa fora da capital, tem relação direta na pesquisa. O estado do Paraná é referência na pesquisa agronômica no Brasil. E você está confundindo. Aí a reforma administrativa, você pega o projeto de lei que está lá, fala que a fusão é o melhor negócio porque a gente não tem dinheiro para contratar as pessoas. Tá, mas quem garante que só fundindo eu contrato as pessoas? Tem lá um PDV, Plano de Demissão Voluntária do IAPAR. Beleza, bacana, se eles entendem que é positivo. Mas não tem um atrelamento jurídico que eu vou fazer um plano de demissão voluntária e vou contratar mais 50 pesquisadores, por exemplo. Então, assim, o discurso hoje é muito módico e muito fácil. Falar em enxugamento da máquina, austeridade, é bonito, soa bem. Estou diminuindo os valores. Mas na hora que você pega a lei, ela é uma coisa distinta. Tem um conto do Roberto Drummond que chama A Morte de DJ em Paris. Quando você pega o título, parece que o DJ era uma pessoa, né? E ela morreu em Paris. A hora que você lê o conto, o DJ não morreu, teve um processo mais ou menos de alucinação, fantasiou a cidade de Paris, pintou no seu quarto e viveu lá. Então o título da lei é uma coisa, a lei é outra coisa. Então a gente tem que ter cuidado com esse discurso. Eu vejo com preocupação. Acho que a gente tem condições, já tem legislação suficiente que dá garantia do Estado funcional, que a gente precisa é fomento, entendimento do papel do Estado. Cada um tem um modo de olhar e de ter uma concepção de Estado. A minha é muito diferente da deles, né? Tanto que eu estou na oposição. Mas, assim, eu entendo, às vezes, alguma boa vontade do governo, a gente não pode negar, mas tem horas que eu vejo mais discurso de marketing do que efetividade de ação. Nesse caso, na minha avaliação, é um desses. Sim. Nós vamos falar sobre o polêmico projeto que foi rejeitado na Assembleia, projeto de lei da Escola Sem Partido. O deputado vai comentar aqui, mas antes nós vamos para as notícias da semana com o jornalista Pedro Lima. Boa noite, Pedro Lima. Olá, doutor Rafael, boa noite ao nosso deputado. Vamos ao destaque da semana. Ontem, dia 13, a Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes, nominada como Irmã Dulce desde 1933, tornou-se a primeira santa nascida no Brasil, reconhecida pela Igreja Católica. Torna-se a Santa Dulce dos Pobres. A canonização ocorre após 9 anos, após o colegiado de cardeais e bispos da Congregação para a Causa dos Santos, da Cúria Romana, atestar o primeiro milagre atribuído à Irmã Dulce, descrito no processo de beatificação da religiosa, iniciado pela Arquidiocese de São Salvador da Bahia. A decisão do colegiado é baseada em avaliação de peritos de saber científico, como médicos e teólogos. Para a canonização, a Constituição Apostólica exige a comprovação de um segundo milagre, e semelhante ritual processual e comprovado. A segunda graça, conforme publicado pela Arquidiocese de Salvador, foi a recuperação da visão do músico e maestro José Maurício Bragança Moreira, após 14 anos sem enxergar por causa de um glaucoma. A celebração com rito de canonização reuniu cerca de 50 mil pessoas na Praça São Pedro, no Vaticano. Por fim, foram também canonizados João Henrique Neumann, Josefina Vanini, Maria Tereza e Margarida Beis. Com informações da Agência Brasil, imagens de Vatican News. É com você no estúdio, Rafael. Obrigado, Pedro Lima. Então, deputado, dando sequência, recebo aqui o deputado estadual, para você que está chegando agora, deputado estadual do Partido dos Trabalhadores, Arilson Chiorato. Deputado, Escola Sem Partido, foi um projeto de lei aí que gerou muita polêmica, era um projeto que já estava em pauta na legislatura passada e me parece que se aproveitou essa onda aí, né, do atual presidente para ver se emplacava, mas a maioria dos deputados entenderam que não era o caso. Qual que é a sua opinião sobre a Escola Sem Partido? Não lhe parece que isso daí que traz mais discussão política dentro da escola, um projeto nesse caráter aí? Com certeza, até porque eu acabei de falar para você, doutor Rafael, para o nosso ouvinte, telespectador, que o título às vezes confunde a gente. Esse projeto não é escola sem partido, é a escola de um partido único. O que a gente estava discutindo ali era tirar
a liberdade de expressão, a liberdade de cátedra, que é um direito constitucional, o poder do aluno interpretar e seguir a corrente teórica, ideológica também, que ele bem desejar. Eu sou formado em administração. Se eu seguisse os autores principais do meu curso, Ford, Fayol, Adam Smith, eu era uma pessoa de direita. Mas eu tive a oportunidade de ler outros. E fiz a escolha que eu quis para a minha vida. Foi isso que aconteceu comigo. E assim a gente tem que respeitar isso com os outros. Então a escola sem partido, a escola não tem que debater partido, a escola tem que debater política. O que a gente não pode é fazer com que as pessoas pensem que a política não faz parte da vida delas. E esse projeto visava, né, graças a Deus teve o fim, aí a gente não conseguiu deixar que ele avançasse, ele visava cercear alguns professores, algumas interpretações. Eu acho que esse projeto ele foi importante não ter passado para marcar uma ruptura do momento que a gente tem. Quando a gente tinha o primeiro ministro da educação do governo Bolsonaro, que era até da região de Londrina, ele mandou um e-mail para os professores e diretores das escolas que gravasse as crianças cantando o hino, que é uma coisa positiva, não tem nada contra que ninguém cante o hino, que o hino brasileiro é lindo, mas que ao final eles falassem o logo do governo Bolsonaro, né? E gravasse e mandasse para o MEC. Isso sim é escola com partido, um partido só, uma pressão para que as pessoas seguissem o caminho. E também esse projeto, em tese, ia fazer com que disciplinas que discutam mais o senso crítico, como história, filosofia, sociologia e etc., sofressem um disque denúncia, que você podia ligar anonimamente e falar do professor doutrinador. Todo mundo na vida tem ideologia. Todo mundo que se forma na matemática, no direito, na administração, ou que estudou, tem ideologia, porque ela segue algumas pessoas. Então a gente tem que deixar essa liberdade dela escolher o caminho que ela quer. O que a gente não pode é cercear ele de ler alguns em detrimento de outros, ou só trabalhar com determinados autores. Isso não é escola sem partido nunca. Isso é escola de um partido só. Ou uma escola que prega a não política. O que é difícil. Como é que você vive não discutindo política numa sociedade que tem uma democracia que garante os direitos? Aliás, a importância de você explicar para as pessoas que a política influencia na tua vida, desde o preço da água, do preço do pão, mas também da escola ser pública ou não ser pública, do preço do combustível, do acesso ao meio ambiente mais digno, a um projeto urbano mais avançado. Isso é política. Então, foi bom que ela não avançou. Agora, deputado, tem mais algumas situações aqui que estão em trâmite na Assembleia Legislativa, mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho, principalmente no que se refere aos projetos de leis que você já apresentou e como que está cada um deles. A gente fez uma pesquisa aqui, você me parece que já apresentou 5 projetos de leis. Não, 19. 19, mas aqui só tem 5. 19 projetos, mas aqui você passou para a gente e destacou 5. Que você pode... principais aí eu Os principais, né? Que o primeiro aqui institui o passe maternidade e obriga a gratuidade no transporte em linhas coletivas intermunicipais a gestantes, que é um assunto polêmico essa questão do transporte intermunicipal. Já recebi aqui vereadores de Curitiba, o pessoal também secretários aqui do município de Curitiba, e sempre é uma conta que a gente não consegue entender. Tinha 19 projetos de lei, hoje eu apresentei mais um com relação ao transporte coletivo, junto com outros deputados, nós temos 6 deputados, um de cada região metropolitana, pedindo para que o governo também estenda o subsídio que é dado à região metropolitana de Curitiba para as outras metropolitanas do estado. Em seguida foi esse na gratuidade à gestante. Por que esse? A gente tem no interior muitas cidades pequenas que não conseguem oferecer o tratamento adequado, por exemplo, ao pré-natal. Aí a pessoa tem que sair, digamos assim, lá de Cambira para ir para Apucarana. Tem que acessar o transporte coletivo. Tem dificuldade financeira. Então, nessa fase em que o pré-natal é muito importante, que a gente tem que fazer um trabalho de prevenção, essas pessoas já têm gastos de ter que se deslocar, no caso, se for gratuito é uma coisa. Além de ir para lá, tem que ter uma refeição, quando chega lá para ficar esperando, né? Tem todo um processo ali. A pessoa já está emocionalmente fragilizada, porque está na concepção de ter uma outra pessoa, tá grávida. Emocionalmente fica mais sensível e financeiramente custa isso. Então o intuito é diminuir esse custo e
vamos ser sinceros, a gente tem problemas sérios na questão do transporte metropolitano no Paraná todo. Sim. Né? A tarifa, às vezes, um pouco maior do que o valor devido, um subsídio que não é dado de forma igual para toda a região. Então, o projeto vem nesse sentido. Né? Mas fora esse projeto, tem outros. Esse daí é o 76/2019. Eu tenho também o 735/2019, que trabalha com os procedimentos para as mulheres nas delegacias de mulher. Tem o projeto número 700/2019, que obriga o Estado a até 20% de reservar as vagas ociosas das universidades públicas para os idosos, que é um projeto assim futurístico, porque a gente tende a ter em 2045 mais pessoas com mais de 60 anos do que mais pessoas com menos de 20. Vai inverter a pirâmide de faixa etária no Brasil. Isso vai exigir mais acesso a serviço público. As pessoas estão vivendo mais, estão tendo menos filhos. A população tende a diminuir em 2045, por exemplo, do que o tamanho de hoje. E a gente tem pessoas com uma melhor idade. Então exige uma política futurística para a melhor idade. Essa da universidade é uma delas. Você tem lá as pessoas que passam no vestibular, por um motivo ou outro acabam não assumindo, as vagas ficam remanescentes lá. Então dessas vagas que sobram, tipo lá no curso de História, sobrou 10 vagas, até 20%, ou seja, duas delas, para pessoas que têm mais de 60 anos, para a gente inserir a pessoa nesse ambiente acadêmico, até para ela ter uma forma de debater, de melhorar seu conhecimento. Tenho também lá o projeto de lei 585, que trata também do idoso, que é um tema que cria os lares de convivência, de residência inclusive e de apoio. Hoje tem muitas pessoas que saem para trabalhar e no lugar de ter filho em casa, para deixar na creche, tem o pai e a mãe. E tem dificuldade. Então, esse centro de convivência seria uma política estadual, onde a pessoa ia sair da sua residência, deixar o pai e a mãe lá para poder fazer uma atividade durante o dia, ter cuidados, né? E nesse centro tem atividade psicológica, atividade médica e outras para a pessoa poder sair aí de alguns males, como a depressão, por exemplo. O suicídio do número de idosos está aumentando no país, assim como de outras categorias, mas de idosos principalmente. Então, é uma questão que a gente tem aí cuidando. Tem um projeto também 535, que dispõe sobre a política estadual de incentivo a cadeia de catadores recicláveis de lixo no Estado. É uma maneira da gente melhorar a logística que isso existe, né, no Estado, unir, construir uma rede de catadores populares de lixo. Tem também as práticas preventivas, projeto 244/2019, de segurança nas instituições públicas e particulares do Estado do Paraná. Ele cria um mapa, Dr. Rafael, de procedimento para a gente evitar tragédias como a ocorrida de de alunos esfaquear professor, etc. Que um mapa, que é tipo um alvará para o funcionamento. E esse projeto do governo, Escola Segura, o que você tem a dizer? Muito bom, parabéns para o governo. É uma preocupação que ele tem que fazer efetivo, ele tira o militar que está na reserva e traz para trabalhar, para residir dentro de uma escola. Tem outras coisas, mas o mais significativo do projeto é esse. Então, eu sugeri, por exemplo, que parte dessa ideia que a gente tem seja feita, que a polícia trace para cada colégio particular e público do Estado um procedimento de segurança, treine as pessoas também do colégio, para que a gente tenha um ambiente escolar mais tranquilo. Eu também tenho, Rafael, como outro projeto, uma PEC, a número 7/2019, que conta com o apoio de 28 deputados, que é uma PEC que altera o artigo 33, parágrafo 6º da Constituição do Estado, que permite que o Estado faça repasse para os municípios na modalidade de custeio, ou seja, transferir dinheiro da conta do Estado para a conta da Prefeitura para custear o serviço de saúde. O maior problema hoje dos municípios na questão de saúde é o custeio da máquina. Contratação de médico, de enfermeiro, de agente de saúde, pagar água, pagar luz, né, manter o postinho aberto. Muitas estruturas hoje a gente já tem, mas o custeio que é dificultoso. Então esse projeto altera e permite que o Estado passe esse repasse na modalidade fundo a fundo e que os municípios e os consórcios de saúde também são contemplados, comecem a atuar de forma mais significativa. No interior do Estado, o consórcio de saúde tem um papel muito importante, porque ele pega lá 20, 30 cidades pequenas e consegue fazer cirurgias de média e alta complexidade de uma forma mais rápida, porque nesses pequenos municípios não existe hospital. Só o atendimento da baixa complexidade, que é o atendimento do curativo, do primeiro socorro, daquela dor no estômago. Fora isso, quando avança, tem que caminhar para um grande centro. E qual que é a forma de fazer isso? Consórcio de saúde.
Você fortalece o consórcio, as prefeituras contratam os serviços dos centros maiores e a gente desafoga. Então, a cirurgia como catarata, cirurgia eletivas e outros, o consórcio tem como resolver. A gente tem que descentralizar a saúde pública do Estado, fazendo com que as pessoas cada vez menos se desloquem de sua cidade para vir para a capital ou para uma região maior para poder fazer tratamento. Pelo percurso, né, que normalmente é feito de veículo pelas rodovias, a pessoa já está fisicamente abalada e emocionalmente também, então tem um desgaste muito grande. E é custoso isso. Parece que não, mas na hora que você bota na ponta do lápis é custoso tudo isso. Então, se a gente puder levar a saúde para o cidadão e não o cidadão até a saúde, a gente vai estar avançando. Legal. E o nosso jornalista aqui, ele fez uma pergunta, porque ele fez recentemente uma matéria do fechamento do Colégio Estadual Rio Branco, que fica em Curitiba. E ele pergunta aqui, o Pedro Lima pergunta sobre o fechamento de escolas estaduais que começou no início do governo Richa, como o Colégio Estadual Barão do Rio Branco, a produção está me falando aqui no ponto, que ele fez uma matéria. O que vocês podem falar sobre essa situação? Olha, o governo está fazendo uma análise financeira do processo educacional do Estado. O atual secretário e também parte desse método veio do governo passado, é olhar se a escola tem sustentabilidade financeira. Ou seja, se nela atende 30 alunos, por exemplo, ela tem que ser fechada. O princípio do público não é esse. Então você tem esse caso aqui em Curitiba, mas tem outros no interior do estado. Comunidades estão a 15, 20 quilômetros de terra da cidade. Sim. E tem lá 20 alunos. Então nós vamos levar a professora até lá, vão dar merenda, fica mais caro do que trazer os 15 alunos para cá. É essa a concepção financeira. Quando a gente lidar com educação, aliás, cabe aqui colocar que a educação é o único meio, inclusive, de se evoluir uma sociedade. Amartya Sen, Prêmio Nobel de Economia em 98, tem um livro que trabalha o desenvolvimento como liberdade. Ele frisa que o importante numa política pública não são os números, são as pessoas. Então tem setores, tem atividades que a gente tem que ter sim um esforço financeiro maior do que o necessário. As escolas, pelas maiores dificuldades que ela tem que atender, mesmo que ela não for financeiramente sustentável. Porque é um papel do Estado isso. A gente optou isso na Constituição Cidadã de 88. O direito à moradia, educação e saúde. A não ser que a gente revise o que a gente quer de Estado e o que é de Constituição. Mas eu vejo assim que o governo está fazendo uma análise financeira pensando em ter lucro. E o setor público não é para ter lucro, não é para ter prejuízo, é para ser eficiente. Então, às vezes, você gasta mais numa escola que tenha menos sustentabilidade financeira e gaste menos em outras. Ou gaste menos em outros setores, como a publicidade e propaganda, por exemplo. É uma escolha política. A gente tem que ver que o país e o governo do Estado é feito e movido por escolha política. Então, veja bem, se escolheu em aumentar 12,14 a tarifa de água e esgoto pela Sanepar, decisão política. Não precisava, financeiramente saudável, 1 bilhão de lucro a Sanepar teve do ano passado para cá. Não precisava. Podia ter dado a reação da inflação, a reposição da inflação, 3,14. Mas não, o governo fez uma metodologia, um custo político para pegar esse dinheiro para investir em outros ativos. Bom, se a gente está tendo esse lucro, podia reverter isso para não fechar as escolas do Paraná. É opção política, do que gastar em outras coisas. Então eu vejo como errôneo. Tudo que você mexe com a educação, claro que precisa melhorar alguns pontos na educação, precisa fazer uma readequação, precisa. Mas é muito difícil você fechar colégio onde pessoas pobres estudam, que tem cada vez mais dificuldade. Nós não temos transporte público para a pessoa sair lá do bairro X para ir para o bairro Y estudar. A pessoa tem que pagar. O Estado não tem como buscar esses alunos. Então, quando você fecha uma escola desse porte, por exemplo, você fecha as portas para uma grande quantidade de pessoas que estão ao seu entorno, com a justificativa de fazer um enxugamento financeiro e fazer um ponto maior para receber todo mundo. Essa pessoa não vai, ela vai ser excluída. Aliás, você está praticando uma inanição. Você vai fechar a porta para o aluno porque ele não tem condições financeiras de ir até outra escola. Então, a crítica é essa. Vamos falar sobre o debate que deve chegar aí na Assembleia, que o governo está ensaiando, que é a privatização da Copel Telecom e Compagás. Como que vocês vão enfrentar esse tema aí? Olha, é assim, duas empresas estratégicas para o Estado, para a economia do Paraná. Copel Telecom, maior empresa de transmissão de dados do Estado. Está presente nos 399 municípios.
tem uma função social. Lá em Jardim Olinda, na divisa com Mato Grosso, com São Paulo, se você for colocar iniciativa privada, as pessoas que vão ter lá, tem só 700 habitantes, elas vão ter pouco acesso. Não vai ser, o mercado não vai ter vantagem de ir lá implementar esse serviço. Ele vai passar de custar de 60, 70, que é o preço da Copel Telecom, para 120. Vou excluir pessoas. Toda a base de transmissão do Estado, da Polícia, da Saúde, da Segurança, passa pela transmissão da Copel Telecom. Então a Copel Telecom tem um papel de desenvolvimento, a Copel Telecom, perdão, tem um papel de desenvolvimento no Estado. Não é uma empresa, ela não tem prejuízo financeiro, ela tem lucro, e ela tem um papel de desenvolver o Estado do Paraná. Até porque hoje, energia elétrica, água e transmissão de dados são essenciais. As pessoas antigamente chegavam na sua casa, quando você entrava, você oferecia um copo d'água, ligava a luz. Hoje a pessoa já está pedindo, e a senha da internet? Isso é uma coisa do ser humano. Esse aparelhinho que está aqui na nossa mão, ele é um dos meios mais eficientes de obter informação. E as pessoas estão conectadas hoje. Quando você privativa o que transmite a informação, que são a transmissão de dados, como é o caso da Copel Telecom, você privatiza o acesso das pessoas. E eu não vejo necessidade. A Compagás é outro. O gás é uma exploração de direito estatal e natural. As reservas de gás no Brasil são estatizadas. Pertence à comunidade toda, não pertence a uma propriedade privada somente. O governo vai pegar uma estrutura já que funciona, que precisa sim de ajuste, precisa de melhoria, e vai vender para o mercado. E vamos ser sinceros, gente, tudo que o mercado participa é para ter lucro, é para cobrar mais. Então eu posso ter um aumento no preço do gás, dependendo da forma que vai ser feito esse leilão. Aliás, eu vejo que a influência da Bolsa de Valores cada vez mais no estado do Paraná me deixa preocupado. Toda vez que a gente fala de Bovespa, ela influenciou nesse aumento da Sanepar. As maiores ações estão concentradas lá. Ela tem poder de voto quase, de convencimento. As ações ordinárias da Sanepar, que são as ações de direito a voto, são 60% na mão do governo do estado, 40% para o outro público. Das ações que não são ordinárias, 99,9% pertencem a privados e 0,1% pertence ao Estado, quer dizer, a gente não existe. Ela opera hoje no mecanismo da Bolsa de Valores, que chama Novo Mercado, que ela é um grau 2 de certificação. Se ela partir para o grau 3, as ações ordinárias e não ordinárias têm o mesmo poder de voto. O Paraná não vai ser mais dono da Sanepar. E é isso que está se tentando fazer agora. A Copel Telecom, ao ser privatizada, vai para o mesmo caminho, o gás também. Ou seja, sobrou energia. Dos 4 bens essenciais públicos que a gente tem hoje, necessário para fomentar a economia do Estado, 3 vão ser privados. E a Copel, a energia, logo, em tese, daqui a pouco também vai. Então tem que ter muito cuidado com isso. Né? O discurso austero de ter mais lucro, de ter mais participação, ele é sedutor num determinado momento. Depois ele deixa de ser sedutor e se torna inviável. A Sanepar é um exemplo disso, claro. Quando a gente teve o governo no ano passado emitindo venda de ações e usando esse dinheiro e deixando de ser cada vez mais acionista majoritário, está aí o resultado. O mercado escolheu quanto dá de aumento e o governo preferiu atender o mercado da Bovespa. Até parece que a sede às vezes não é em Curitiba, é na Bolsa de Valores de São Paulo que se toma a decisão política do Estado. E aí a gente tem também esse processo de privatização de mais 4 mil quilômetros de rodovias do Estado do Paraná, que a gente tem em 2.100, que vai passar também pela Bovespa. O governo já anunciou que vai fazer na Bovespa, porque achou esse mecanismo justo. Gente, a Bovespa, como outras bolsas de valores, trabalham com o mercado financeiro. O mercado financeiro é um mercado especulativo, que ganha dinheiro pela especulação financeira. Digamos assim, na economia, um capital vadio, que não gera trabalho. E o que acontece com ele? Quando ele se sobrepõe à vontade popular, ele tira acesso de pessoas. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, a Bovespa saltou 10 mil pontos. 50 mil pontos. O que às vezes é positivo, não é tão positivo. Às vezes as pessoas ficaram mais pobres com esse salto de 10 mil. 10 mil pontos garante que os grandes conglomerados financeiros, como são os bancos, por exemplo, no Brasil, que nunca tiveram um patamar de lucro tão grande como tem hoje, possam se apropriar de serviços de grandes grupos de educação privado, de grandes grupos de venda de saúde, de grandes grupos de concessão de rodovia, de grandes grupos que compram a Sanepar, que compram a Copel. Isso está acontecendo. E a gente não está percebendo. E esse processo de privatização no país é um discurso horroroso. Por que horroroso? Sabe o que eles falam, doutor Rafael? Não, quando o Estado não faz o papel certo, a gente privatiza, que o privado faz melhor. Quem que comprou as maiores empresas do Brasil nos últimos anos? Os chineses. Grandes estatais chineses. Ou seja, nós estamos estatizando
os grandes setores estratégicos para nações estrangeiras. Quem que comprou a empresa de energia em São Paulo? Governo italiano, junto com o espanhol. Ou seja, só não é bom o Estado brasileiro. Os outros estados são bons e podem fazer esse papel de debate dentro do Estado. Então, assim, é uma concepção que não funciona, na minha avaliação. Não que o Estado tenha que cuidar de tudo. Tem setores que depende do assunto, tamanho e relevância, pode ter a parceria público-privada. Porque a gente não pode deixar setores estratégicos. Nós já estamos deixando o petróleo embora. Nós vamos deixar a água, o gás, a energia, daqui a pouco vai sobrar nós, no território brasileiro. E essa linha do Ratinho Júnior, ela é muito semelhante ao que quer fazer o governo Bolsonaro com o Paulo Guedes aí nessa digamos, privatização, diminuir Estado, que já indo para a esfera federal, hoje não tem muito tempo, mas o fato é que tem a reforma da Previdência que diz que vai ser votada aí essa semana no Senado. Já estão falando em reforma tributária. Como que você pode analisar aí o cenário nacional aí do governo Bolsonaro? Eu vejo como você também, um alinhamento muito grande às questões nacionais do governo Bolsonaro, principalmente no tocante à terceirização, privatização, diminuição do papel do Estado, né, na educação e interesses difusos, né? Quando a gente vê esse futuro, esse programa federal, que na verdade é uma ponte para o passado, não tem nada de futuro, isso é mais ou menos para 1820, quando o Brasil era império ainda, você vê uma destruição das universidades federais, do grau de investimento em ciência e inovação, para você transferir a responsabilidade para o mercado. A vice-presidente das associações privadas educacionais do ensino superior no Brasil é irmã do Paulo Guedes. Isso não é coincidência. Aliás, na política não tem coincidência. Toda vez que a gente tem uma crise no capitalismo, como que a gente vive hoje, quando a taxa de lucro das grandes empresas tem dificuldade financeira, elas começam a diminuir, o próprio capital procura achar em outro serviço a recomposição do PIB. Então, quando você tem esse ataque do capitalismo e a queda do modelo do sistema capitalista de desenho de lucratividade, você começa a se apropriar de bens coletivos, como é a Previdência, que é um direito coletivo, e você transforma ele num regime de capitalização individual, que é a telecena do Silvio Santos. Mesma coisa, a telecena é um tipo de capitalização. A Previdência sugerida, inicialmente, era esse modelo. Você quer transferir para o banco uma função que é do Estado. Também funciona para setores de educação. Você quer recompor o PIB, cobrando mensalidade, terceirizando, fazendo parceria público-privada do ensino superior no Brasil, para fomentar essa cadeia econômica de educação no privado. Aumenta também o PIB. Você diminui o SUS, enxuga o SUS, dá menos direito. As pessoas são obrigadas a procurar plano de saúde privado. Você aumenta o PIB no plano privado. Então isso é uma política de governo, é uma escolha, né, legítima. Inclusive o Bolsonaro dessa vez não foi mentiroso. Ele falou nas eleições que ia fazer isso, né? Está fazendo, né? Talvez ele não falou da forma adequada, que se ele falasse eu acho que ele não ganharia a eleição. Mas quando ele falava de diminuir o Estado, era isso. Diminuir o SUS, diminuir a educação, diminuir o papel do Estado. Está acontecendo. A gente vê aí muito preocupante, porque a reversão disso é muito difícil. A gente tem uma história aí de décadas no Brasil para chegar nesse patamar de mais cidadania, que está sendo tirado gradativamente com o discurso que não funcionava, que o Estado está quebrado, que é o mesmo usado aqui, que a gente precisa de austeridade, de enxugamento, de eficiência. Na verdade, o Estado não está se movimentando. A insatisfação das pessoas, a economia não está melhorando, né? Era que com um novo governo o Brasil mudaria e a economia crescia. Essa semana foi uma semana onde a gente teve, dentro das operações e movimentações financeiras do Brasil, a maior saída de investimento no país de capital estrangeiro. Isso mede o grau de instabilidade e de insegurança do grande capital investido no Brasil pela insegurança jurídica e institucional que o país está hoje. Então a gente tem toda essa demanda. E como reafirmar? O Bolsonaro começou a ser, doutor Rafael, um fator de instabilidade para o Brasil. Cada vez que ele abre a boca ou usa o Twitter dele, a gente tem movimentações na relação econômica do país. Olha para o Paraná como é que a gente vai sofrer muito. Ele assumiu o governo, antes de assumir, brigou com a China. Deixamos de vender 30 bilhões de soja para a China. A China comprou de quem? Dos Estados Unidos.
Depois ele resolveu importar 729 mil toneladas de trigo sem tarifa dos Estados Unidos. Vai fazer com que o preço do nosso trigo diminua. Depois ele deixou de renovar a licença na OMC e autorizou a importação de leite em pó via Uruguai, que vai destruir um pedaço da nossa cadeia produtiva leiteira. Aliás, o Paraná é o segundo maior produtor de leite do país. Aí depois ele se envolveu naquela discussão absurda de Israel e Palestina, que tem há décadas. Os muçulmanos e os árabes brigaram com ele. A exportação de carne paranaense diminuiu em quase 15% nos 2 últimos meses. Então, assim, por isso que a economia não avança. E agora tem a briga interna no partido, né? Tem, que o também... Laranjal lá agora está com dificuldade muito grande de se entender o que está acontecendo. Né? Ele já deu sinal que vai abandonar o barco, quer tirar o problema dele e passar só para o partido, mas quando era o PT, o problema era o PT, o partido do PT. Agora não é o PSL, ele não tem nada a ver com isso, né? Então ele vai tocar a vida dele. E com quem que ele vai ficar? Essa que é a pergunta que a gente tem que fazer. Com quem que ele vai ficar? Quem que vai ser a base dele? Cada vez a base está diminuindo por conta das movimentações. Então, assim, cenário preocupante. Eu queria estar otimista, eu torço para o Brasil dar certo, torço para o Brasil melhorar, torço para ele fazer um bom governo. Porque se ele fizer um bom governo, todo mundo ganha. Mas se ele continuar dessa forma, a gente vai ter muita dificuldade, infelizmente. Para encerrar, deputado, eu agradeço a sua participação aqui no Verdade e Expressão, na TV Transamérica. Estamos de portas abertas e eu deixo aí esse momento final para você fazer as suas considerações finais aí. Doutor Rafael, eu quero agradecer você, ao pessoal da Transamérica, pela oportunidade da gente estar aqui conversando, dialogando, entendendo, né, participando. Sabe que cada debate que a gente faz, cada entrevista que a gente faz, qualquer relação que a gente participa, a gente sempre mais aprende do que transmite conhecimento. Então, eu acho que é importante a gente ter aí uma nova forma de abordar a política, da gente entender que o Brasil passa por um momento difícil, mas que precisa principalmente da participação do cidadão na política para a gente melhorar o nosso país e o nosso estado. Né? Às vezes a gente não pode cair naquele discurso fácil. Eu não gosto de política, deixa a política por si só. Quem não participa da política é governado por quem participa. Então a gente tem que ter esse espírito, né? Tem que entender que são fases, que a gente já teve momentos assim na história e que a gente tem sim que avançar. Mas não tem como ter um avanço se não ter o povo incluso no orçamento. Não tem como não ter avanço se a gente não tiver os debates, a participação social, os conselhos participantes, a fiscalização do setor público pela sociedade e entender que esse momento a gente vai avançar. Eu estou aprendendo muito aqui na Assembleia, quero agradecer a cada deputado que está lá. Embora a gente tenha 54 deputados quase de várias tendências, a gente sempre vai dialogando, vai aprendendo com um, aprendendo com o outro, vai também vendo o que não pode ser feito por um, por outro, e acho que a democracia é imprescindível para o país. Se a gente conseguir lutar, deixar a democracia viva, respeitar os resultados, entender os processos e dialogar com as pessoas, a gente vai avançar. E eu estou aqui para agradecer vocês, colocar o mandato à disposição. Você que quiser falar comigo, nosso WhatsApp, posso passar? Pode. É 43 999591300. Tem a página do Facebook Larilson Chiorato, né? Tem o nosso site. Dê sugestão, dê crítica, participe, cobre, interaja. Faça de você um instrumento da mudança política do nosso Estado. Legal. Obrigado, deputado. E eu agradeço a você que nos acompanhou até agora. Se você não assistiu essa entrevista, tem o seu reprise no sábado. Um grande abraço, grande semana e até segunda que vem. Isso aí.